Graça e paz, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade aos nossos estudos no breve catecismo. Nós paramos da última feita na pergunta número 57, qual é o quarto mandamento? E a base da nossa resposta está em Êxodo capítulo 20, vamos ver comigo o texto. Então daremos continuidade a essa aula. Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, santíssimo, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. Tu abençoas e guias a tua igreja. Tu nos mostra o caminho por onde devemos andar, Pai. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ela que nos orienta e nos instrui, Pai. Tira de nós, Senhor, tira de nossos olhos, tira toda a cegueira, Pai, diante de nossos olhos e nos ajuda a enxergar a beleza da tua palavra, a tua instrução, que é para o nosso bem, para o bem do teu povo e para a glória do teu próprio nome. Abençoa a tua igreja, tu conheces as necessidades, conheces os anseios, as preocupações de cada um. Tu conheces, ó Deus, cada dificuldade que temos enfrentado, Pai, em nossa igreja, as famílias ali representadas. Que o Senhor esteja colocando a tua boa mão, Pai, e guiando e confortando e consolando e encorajando cada irmão, Pai. É o que nós te rogamos, nos dá instrução da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós introduzimos essa aula na última feita sobre o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? E a resposta está lá em Êxodo, capítulo 20, né? A gente vem vendo nas últimas aulas os mandamentos, os 10 mandamentos, estamos agora no quarto. E nós vimos esse mandamento que ele é tão precioso para nossas vidas, irmãos. Lembra-te de santificar o dia do sábado, trabalharás 6 dias, farás nele tudo o que tem que fazer, mas o sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma. E aí ele vai especificando no texto, né? Dando ênfase de que, olha, se tiver para fazer, faça durante a semana. Porque esse dia você dedica ao Senhor. E nós já vimos já durante as nossas aulas, irmãos, que não é qualquer dia, não se trata de um vai dizer eu vou adorar a Deus na segunda, o outro na terça, o outro vou guardar a quarta, a quinta, e assim a igreja fica totalmente desunida. Deus é muito sábio quando ele separa um dia específico para que eu e você consagremos e adoremos a Ele. E dediquemos esse dia em adoração a Ele, às obras de misericórdia. Não é qualquer dia. É um dia especial, um dia separado. É certo que nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo, em tudo que nós fazemos. Mas esse é um dia que o Senhor disse, pare tudo que você está fazendo. Esse é o dia do descanso. Você vai descansar das suas fadigas, todo o seu trabalho, e você vai voltar-se para o Senhor teu Deus, aquele que te tirou da casa, da terra do Egito, da casa da servidão, aquele que te redimiu. E nós vimos então, irmãos, que interessante lá em Gênesis, né? Deus, os 6 dias ele está lá trabalhando a obra da criação, ele cria todas as coisas e no sétimo dia ele descansa, ele completou a sua obra, ele completa a obra da criação. E assim também, irmãos, nós vamos ver porque nós santificamos e guardamos, então consagramos o domingo como dia do Senhor, porque é o dia, então veja, no Antigo Testamento, né, os judeus eles guardavam o sábado, nós vimos sobre isso, é o dia em que Deus descansou, ele completou toda a obra da criação. Mas
Novo Testamento, com a vinda de Cristo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele fez toda a sua obra na cruz do Calvário e ele completou no terceiro dia. Ele foi morto numa sexta-feira e ao terceiro dia ele ressuscitou, num domingo. Ele então completa, ele descansou, completou toda a sua obra. E esse é o dia então que nós consagramos e é o dia do Senhor, é o dia que nós vamos à igreja adorá-lo publicamente, no culto público, culto solene, nos ajuntamos em comunhão com os irmãos. E que beleza, que alegria que nós temos em fazer isso, irmãos. Em prepararmos, em separarmos esse dia, em nos prepararmos toda semana, ansiando por esse dia, com um desejo sincero no coração de estarmos juntos como igreja. Certa vez, um professor meu do Andrew Jumper, Dr. Felipe Fontes, ele disse: um cristão deveria organizar a sua agenda semanal em torno do culto público, em torno do dia do Senhor, o domingo. É isso que rege toda a nossa agenda. Muitas vezes, irmãos, a gente, talvez você tenha sua agenda, né, semanal regida por qualquer outra coisa. Seja pelo seu trabalho, seja por algum entretenimento, algum passeio, seja por qualquer outra coisa, a sua faculdade, escola, algo que tome a prioridade no seu coração, algo que seja o seu tesouro. E muitas vezes é isso que está regendo toda a tua agenda. É em função disso que você se organiza e você caminha. E ele disse então, um cristão, ele deveria organizar a sua agenda semanal em torno do culto público. Ou seja, o dia do Senhor, o domingo, o culto público, o dia que nós vamos adorar a Deus juntos, em comunidade, como igreja, como seu corpo. Veja, tudo isso, essa é a nossa prioridade. Esse é o nosso maior desejo. A gente trabalha dia e noite durante a semana, a gente faz tudo que tem para fazer para quando chegar nesse dia, nós estarmos ali adorando ao Senhor. Esse é o maior desejo do nosso coração, esse é o nosso grande tesouro. E então nós passamos, meus irmãos, a ter o nosso coração ali reorientado. A gente passa a semana inteira, veja, é tão interessante esse conceito, né? Do culto público, do domingo. A gente passa a semana inteira sendo bombardeado, sendo influenciado por tantas coisas mundanas, seculares. Mas quando a gente chega no domingo e a gente para tudo e a gente vai para a igreja, vai adorar o Senhor, a gente ali no culto público, a gente tem o nosso coração reorientado para Deus. Os nossos valores, a nossa vida, nossos ouvidos ouvem a voz do Senhor por meio da sua palavra, nosso coração se volta para Ele e a gente é reorientado, os valores, as coisas celestiais, aquilo que realmente tem valor, importância e significado nessa vida. Então, irmãos, não negligenciemos o culto ao Senhor, não deixemos a qualquer outra coisa tomar prioridade, tomar como lugar central da nossa vida, não deixemos de ir à igreja, de adorar o Senhor por qualquer outra razão, qualquer outra tarefa ou a fazer que tivermos. Culto ao Senhor, dia do Senhor, que isso esteja em primeiro lugar em nosso coração. A pergunta 58 diz que exige o quarto mandamento. O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Então veja, irmãos, nós vamos consagrar os tempos determinados, nós vamos consagrar esse dia a Ele, que Ele mesmo reservou, para que nós dediquemos a Ele. Se você olhar comigo, Levítico 19:30, abra comigo a sua Bíblia. Levítico, capítulo 19, no verso 30 diz:
Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Também Deuteronômio 5:12. Deuteronômio 5:12 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Guarda o santo dia. A pergunta de número 59, irmãos, diz: qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Nós já respondemos essa pergunta quando estávamos juntos, mas aqui o Catecismo Caminhando, ele vai trazer isso à tona. Então, ele diz: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal, o sábado. Então, desde então, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo. Então, até a ressurreição de Cristo, o sábado, o 7º dia da semana, era o dia do descanso semanal. Após a ressurreição de Cristo, então passa a ser o domingo, o primeiro dia da semana. Exatamente como nós falamos, porque esse é o dia do Senhor. Jesus Cristo veio, ele cumpriu a lei e o Cordeiro de Deus que se fez pecado por nós e se fez sacrifício por nós. E ele foi à cruz do Calvário, ao 3º dia ele ressuscitou no domingo, e desde então a igreja, nós vamos ver, a igreja apostólica, os pais da igreja, os reformados, os puritanos, toda a história da igreja, tudo isso aponta, eles consagram, eles guardam o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. A Paulo é instruído pelo Espírito Santo de Deus para guardar esse dia. A igreja, desde então, ela tem guardado o primeiro dia da semana. Esse é o dia que Cristo ressuscitou. Esse é o dia da nossa esperança. Esse é o maior evento na história. Esse é o dia que, assim como Deus descansou das suas obras da criação, primeiro dia é o dia que Cristo descansou da obra da redenção. Ele completou toda a sua obra. Vamos olhar alguns textos. Gênesis capítulo 2, verso 3. Veja o que diz. Gênesis 2, 3 diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então ele está falando aqui no princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, né? Antes da ressurreição dele. Era o 7º dia. Êxodo 16, se você olhar, o verso 23... Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. E veja o cuidado que Deus tem com o seu povo, né? O que ele está dizendo é: não deixe para fazer nada, nenhum trabalho, não se afadigar nesse dia, no santo dia do Senhor. Guarde esse dia. O que você tiver para fazer, faça antes, até mesmo almoço, se você puder fazer antes, para que nesse dia você tenha um dia mais descansado, mais consagrado ao Senhor. Atos capítulo 20, veja comigo Atos. Atos capítulo 20, o verso 7 diz: veja, Paulo em Troade, no primeiro dia da semana, o domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles se reuniram, veja a igreja primitiva aqui se reunindo, os apóstolos, no primeiro dia, o domingo, e partindo do pão, da ceia do Senhor, e falando da palavra do Senhor. A igreja, a gente vai ver, irmãos, desde a igreja primitiva, ela se reunindo, desde a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, o domingo. 1 Coríntios 16, versos 1 e 2 diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia.
no primeiro dia da semana, o domingo. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Olha Paulo instruindo mais uma vez, no primeiro dia da semana, é no domingo. Esse é o dia que a igreja se reúne, que a igreja separa, consagra ao Senhor. Apocalipse capítulo 1, o verso 10, diz assim: achei-me em espírito. Olha a visão de João, que João tem, né, em Apocalipse. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. No dia do Senhor, olha João fazendo a referência aqui na visão que ele teve em Apocalipse. O dia do Senhor é o domingo, irmãos. É o dia que nós reservamos e nos consagramos a Deus. Infelizmente, em nossos dias, há muitos que têm pregado, irmãos, uma doutrina muito equivocada, têm caminhado por caminhos tortuosos, dizendo que não há mais um dia reservado na semana, que é qualquer dia o cristão pode separar e dedicar-se ao Senhor. E isso é uma mentira do inimigo das nossas almas, irmãos, para nos confundir, para nos enganar, para distorcer a verdade da palavra de Deus e para dispersar a igreja. Porque se a igreja ela não separa esse dia do Senhor, primeiro ela peca contra Deus, ela peca contra o Senhor, e também se cada um tem um dia a seu bel prazer, a igreja nunca vai ter condições de parar um dia e se reunir e estar juntos, a congregação dos santos, a Assembleia dos Santos. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer dispersar a igreja, ele quer destruir a igreja, ele quer tirar a unidade do povo de Deus. E ele quer nos fazer pecar contra o nosso Deus. Portanto, irmãos, atentem para a palavra do Senhor. Lembra-te do dia do Senhor. Guarde esse dia. Não faça qualquer outra coisa que você pode fazer durante a semana. Guarde esse dia para o Senhor, consagre a Ele, adore a Ele. Tudo que você puder fazer para adiantar seus trabalhos antes, o faça, para que você possa ter os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração totalmente voltados para o Senhor, consagrados ao Senhor nesse santo dia. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, traz luz para a nossa mente, aquece o nosso coração, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.